Fala, gente! Boa tarde, Brasil! Chegamos! Boa tarde, gente! Começando o mês de agosto aqui oficialmente. Agora sim, Patrícia. Boa tarde. boa tarde. Eu ia, Deu aquela- né? Como visita, a gente fica meio assim esperando. Eu achei que ia ser jogral, não foi. Não foi jogral Mas dessa tá vez, bom. né? Ah, a gente esqueceu de combinar o jogral. É Ou no verdade. mínimo dizer Quem para sabe nossa faz a- visitinha dar primeiro a boa Verdade, tarde, né? né? A gente foi mal Verdade, educado. Não, tá bom. Eu Gente, gosto perdão, disso. porque a gente pode... Sejam bem-vindos. Não precisa Jogralzinho. disso tudo, não. Não precisa disso tudo, Vai passar Vamos essa que semana vamos, né? fazendo arte com a gente. Vamos experimentar os figurinos. Legal, Vamos hein? aproveitar, fingir, né, que a vida real né, é só aqui, com esse Olha isso. clima gostoso. Olha que beleza. Muito bom. Vamos que vamos, hein? E vamos falar de quê? Pois é, mês de agosto chegou. Tem muita gente que diz mês de agosto, mês de desgosto, não sei o que, mas não, gente. É que não tem fim, Não tem né? fim, é mais extenso. Porque você vem ali de um 13º, que vem uma parte, vem não sei o que e tal, e aí agosto... Alguns, dá aquela- né? Todo mundo alguns, não. né? Dá aquela Mas o fato é alongadinha. que depois que passou agosto também, gente, Acabou. acabou o ano. Aí já vem Natal, vem tudo e pronto. Mas agosto lembra também uma data, um período muito especial na vida das mães e dos bebês, né, Patrícia e Pastor? E é isso mesmo que a gente vai falar, sabe? Muito além do alimento físico, um encontro diário de afeto, presença e segurança começou a ser celebrado aqui. O mês de agosto é o mês da campanha do Agosto Dourado. O que é isso? Trazendo um olhar para o aleitamento materno como verdadeiro alimento de ouro. Isso aí a gente tem como uma base linda, chamar isso realmente, o leite materno, como alimento de ouro. Para os bebês, a importância disso é uma construção muito especial de saúde, mas é o vínculo especial que a família toda tem ao redor desse momento de amamentação. Verdade. E é tão gostoso ver, né, o olhar da mãe com o olhar do bebê se cruzando É uma naquele coisa momento. sagrada, Não viu? é fácil. Não. É uma né? coisa E a gente sagrada. vai falar sobre isso. Vamos falar Isso. sobre Sempre isso. são Não é só romance da romantizar, coisa, é. verdade, né? E a gente vai trazer por aqui também dados importantes, falando sobre os desafios desse processo e falar também sobre a estreia. Pois é, esse mês de agosto tem estreia de um quadro inédito, Família de Primeira Viagem, com a nossa nova repórter, a Raíssa. Ela estará com a gente aqui também falando desse novo quadro. Além disso, celebrando a chegada da nossa caçulinha, que é a Rádio Novo Tempo de Brasília, convidando você a fazer parte dessa missão junto com a gente também. E aqui no estúdio vamos receber a enfermeira obstetra Tatiana Lima. E nos conectamos online com a mamãe, que não é de primeira viagem, mas é uma mamãe recente agora, a Flávia Viana. Ela vai responder dúvidas, porque ela é uma psicóloga, e também vai compartilhar histórias reais de superação. Participe com a gente enviando a sua experiência e os seus desafios com a amamentação aqui no Entre Família. Verdade. A Gisele também está por aqui e ela vai estar com a gente num A momento prática. muito especial do Na Prática. Gisele está por aqui junto com a gente também, Gisele Abreu, que é enfermeira, obstetra e consultora de amamentação. Como é que a gente faz para doar o leite? Aquela mãe que Isso, tem agora- demais. É. Pra Tem uma lavar tem demais, tem aqueles umas que tem de vidrinhos. menos. Pra lavar, hoje eu vou ter que ser um amigo, um primo, pra lavar o vidrinho. Pra tirar na hora que tá ali. Ai, nem vou pra Mas essa olha, parte. o Tá Brasil, lembrando, né? Vamos o descobrir Brasil como pode ficar mais fácil. é um dos países que tem o maior sistema de bancos de leite materno. Então a gente vai ter muita coisa útil e boa aqui, mas o Entre Família só está começando. Fica com a gente, nós voltamos depois do intervalo. Até já. Estamos de volta e que bom que você decidiu passar essa tarde começando com a gente aqui no Entre Família. E olha, esse assunto, o assunto de hoje, para mim, ainda mais que vi a minha esposa amamentar os 2 filhos, é um ato sagrado e lindo esse vínculo que se cria entre mães e bebês, mas muita gente não passa essa fase de maneira simples, fácil, tem alguns cuidados especiais, mas tem gente para nos ajudar, para informar, para ir atrás até mesmo de repor alguma situação de algum bebezinho que está passando aí sem o leite materno, e é um caminho lindo que o Brasil estruturou, mas também tem profissionais da área. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Família de hoje, mas nós vamos de pergunta do dia, para a gente contar aí com você, falando das suas histórias. O que você passou aí, mamãe? Conta pra gente. Abinal, o que elas têm que contar para nós hoje? É isso que elas têm que contar pra gente, viu? Conta pra gente
como foi, ou talvez tenha alguma mamãe amamentando nesse momento. Conta pra gente aí como foi ou está sendo esse processo de amamentação aí pra você. Qual foi o momento mais difícil ou não? Abinal, foi tudo certo, amamentei bem, não tive problemas, porque sim, a gente pode falar desses casos também, são poucos, mas existem também os casos de mamães que não tiveram dificuldade nenhuma, enquanto outras tiveram muitas dificuldades, outras não puderam nem amamentar o filho no próprio peito, e aí sente também aquele... É como se tivesse falhado com parte da missão de ser mãe. Sente, né? Aquele sentimento vai vindo. Conta pra gente, compartilha aí no nosso WhatsApp. 129-8315-0249. A gente está por aqui ao vivo para ter a sua interação, a sua participação com a gente. Se preferir, se está no YouTube assistindo, pode ser por lá também. Manda a sua interação, tá? Então é isso, agosto é um mês que nos convida a olhar com mais atenção para o aleitamento materno. É por isso que ele ficou conhecido como Agosto Dourado. Neste ano, a campanha traz o tema Amamentação para um começo de vida sustentável. Fortalecer o que funciona. A cor dourada foi escolhida não por acaso. Ela representa o valor do leite materno, que é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um verdadeiro alimento de ouro para os bebês. E não é difícil entender por que isso acontece. Segundo o Ministério da Saúde, a amamentação pode reduzir em até 13% as mortes de crianças menores de 5 anos por causas que podem ser evitadas. Sem contar que ela traz também benefícios para a saúde da mamãe. Mesmo assim, amamentar ainda não é uma realidade fácil para muitas famílias, para muitas mulheres. A meta da Organização Mundial da Saúde é que até 2030, 7 em cada 10 bebês recebam somente o leite materno no primeiro semestre de vida. O Brasil já melhorou bastante, mas ainda tem um caminho pela frente. Os dados do último Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil mostram que 45,8% dos bebês brasileiros receberam apenas leite materno nos primeiros 6 meses de vida. No começo dos anos 2000, esse número era de 37,1%. E na década de 1980, era de apenas 4,7%. Eu vivi essa época e a gente sabe que tem a explicação das mães que trabalham, a questão da licença maternidade, que também não era como é hoje, e tem várias coisas aí. E as pesquisas também revelam um outro desafio. Em muitas famílias, a amamentação exclusiva termina por volta dos 3 meses, ou seja, antes do tempo recomendado. E isso merece a nossa atenção, porque muitas mães precisam interromper a amamentação não por falta de vontade, mas por falta de apoio. Porque amamentar pode até ser um gesto natural, nem para todas as mães, mas não sempre é um processo fácil. Quando a mulher encontra uma rede de apoio na família, no trabalho, nos serviços de saúde e até mesmo na comunidade, ela tem muito mais condições de continuar amamentando. Por isso, vale sempre lembrar que apoiar a amamentação é cuidar da saúde da mãe, do desenvolvimento do bebê e do futuro de toda a sociedade. Verdade, importantíssimo, hein, pastor? Gente, eu creio que esse assunto não tem como a gente não chamar de outro jeito. É um assunto sagrado, porque é vida. Verdade. E é o desenvolvimento dela na hora mais frágil e que tudo pode ser encontrado com essa bênção do aleitamento materno. A amamentação faz diferença. E hoje, para a gente falar bem aqui disso, Tatiana, por favor, pode vir por aqui, Tati, aqui pela frente. Ela que é enfermeira obstetra, uma amiga, tive a alegria também de ser o pastor dela em algum momento aí, da trajetória ministerial, família querida. Muito bom receber você aqui hoje. Obrigada, muito obrigada. Prazer, Tati. Prazer Seja é meu estar aqui bem-vinda. com vocês, falando sobre esse assunto maravilhoso. Importantíssimo, né? E, Paty, deixa eu falar aqui que eu acho que o pastor ele tem mais idade do que a gente está pensando. Ai. Cada vez Onde ele vai? Porque assim, a cada programa que a gente tem, a gente vai encontrando ovelhas dele que são espalhadas pelo Brasil aí. Aí eu penso, gente... 30 anos de tantos ministério. lugares já passou, 30 anos de ministério, né, pastor? Pouquinho. Mas Deus é bom com a gente e nos deu a alegria de Isso fazer é muito amizades bom, lindas aí ao longo da vida.
Ela não era nem mamãe ainda, estava lá na Ainda não, primeira gestação, talvez. Acho que já da segunda, porque a Marina tirou várias fotos do Davi, que é meu... Eu tenho é 4, verdade. gente. É, Eu tenho essa- 4 Uau, filhos. Ela tem experiência. e o esposo são Legal. animados no Senhor, assim. Animadíssimos, Amém. 4 planejados. Mas são Benção. muito queridos, uma família linda. E a gente tem isso, Abinal, por aí, Que coisa passando boa, um tempinho. E a gente rever amigos é muito bom. Muito e saber bom. Fiquei muito que feliz. todos ainda continuam numa missão é algo lindo. E eu sei que a missão dessa casa aí é linda mesmo. Obrigada. E até quando a gente fala nessa questão do aleitamento materno, né, Tatiana? Tati, pode. Tati, né? Fica Uhum, mais pode. fácil. Mais de casa, né? Quando a gente fala nesse assunto, Tati, a gente sabe que vai além do alimento em si. Muito. O que mais que a gente pode ver que envolve toda a questão do aleitamento materno? Sim, a amamentação, ela envolve muito mais o vínculo que se forma ali com o bebê, né? E aí a gente fala disso de uma forma muito mais ampla, porque se você for pensar só na amamentação, e como a Paty falou, nem sempre é possível para todas as mães. Então a gente pode construir esse vínculo de outras formas, mas a amamentação, ela traz muito isso, porque na hora que o bebê está mamando na mãe, ela produz ocitocina, o bebê também produz aquele contato de olhar, aquele contato da mãozinha encostando na mãe, né? Então tudo isso vai fazendo essa produção de hormônio que vai aumentando esse vínculo entre os dois. Mas óbvio que quando a amamentação é uma amamentação que não está sendo boa para a mãe, que está causando dor, que está causando sofrimento, ela não vai trazer essa produção de ocitocina, ela vai trazer medo, ela vai trazer uma preocupação naquele momento. Tem mães que fogem daquele momento porque é um momento sofrido para elas, para algumas, né? Então isso acaba afastando esse vínculo. Então o profissional de saúde que trabalha na área de amamentação, ele tem que tratar cada caso com muita individualidade para entender o que aquela mãe está passando e realmente ajudá-la com vários acessórios que a gente tem que são possíveis de ajudar e não tornar essa amamentação mais difícil. Porque muitas vezes esse profissional de saúde, ele acaba fazendo que só dessa forma é possível, você é obrigada a fazer assim, e cada pessoa é única, né? Então, para aquela pessoa, talvez não seja possível daquela forma que aquele profissional impôs para ela fazer. E isso, em vez de formar um vínculo, acaba afastando esse Porque vínculo que pode ser tão rico, né? Não depende só da predisposição da mãe. Às vezes tem a ver com a criança, é Muito. uma má formação. Sim, um freio, né? Hoje a gente freio. fala muito de freio, né? Lingual, que pode atrapalhar a amamentação. Um bebezinho mais prematuro, um bebezinho que abre menos a boca, que tem menos força, um bebezinho mais sonolento, né? Então, todas essas coisas podem atrapalhar ali o funcionamento da amamentação, mas quando você tem orientação, fica muito mais fácil de você entender tudo aquilo por trás. Mas a primeira pergunta que você falou, ela é muito incrível, né? Porque assim, eu como trabalho na obstetrícia, eu trabalho desde o parto até a amamentação. Eu falo que é onde a gente mais vê a mão de Deus agindo. Não tem como você não ver uma perfeição tão grande em tudo que vai acontecendo ali. E é incrível que na hora que a gente coloca o bebezinho para mamar, assim que ele nasce, na primeira hora, ele já procura o peito para mamar. E depois de um tempo eu trabalhando com isso, eu entendi que ali é quando a gente percebe logo no começo para que a gente foi feito nessa vida, para servir. Porque você sabe que o bebê ele não mama porque ele está com fome ou porque ele não tem reserva. Ele mama para contrair o útero da mãe. Porque quando ele mama, a mãe produz ocitocina e esse útero vai contraindo. Olha aí. Então eu falo, a gente já nasce em serviço. Ele não nasce para mamar, para encher a barriguinha Não, dele, e ambos né? estão participando, porque a mamãe está contribuindo com a vida, Exatamente. dando de si para que aquilo que acabou de acontecer mudou a vida. Uma vida está ali diante Entrega dela. mútua. Sim. Ela entrega o leite, mas ela também recebe. Recebe, não é uma coisa mais linda, uma Que é a pessoinha volta que do acabou corpo de todinho. nascer já está servindo o outro, já está fazendo pelo outro, né? Então eu acho isso muito incrível assim na amamentação. Então isso é algo que vai puxando ali algo que é muito mais amplo do que só o alimento, né? Então realmente é o vínculo, é aquele contato que você vai fazendo diariamente, em várias formas, né? De várias vezes ao dia. Só que é isso, nem sempre só a amamentação vai trazer isso. E às vezes uma mãe que não conseguiu amamentar no peito pode fazer isso na mamadeira também, né? Esse mesmo vínculo de olhar e tal. Mas óbvio que você perde em imunidade, você perde desse ouro que a gente está dando ali para o bebê, né? Mas nem sempre é possível para todos. Tati, eu fico imaginando que nesses primeiros anos de vida, né, dos 0 aos 3 anos, são coisas lindas que acontecem. Mas os 6 primeiros meses, essa disponibilidade emocional, aquilo que a criança tem, que não é só leite materno, gente, a segurança, o se sentir amado, bem-vindo a esse mundo, é um vínculo que vai dar para a criança e para qualquer ser humano é necessário isso, porque você vai, ao longo de toda a vida, desfrutar dessas impressões que te construíram para ser um ser humano seguro, que é alguém emocionalmente que veio para ser amado, cuidado. Você está recebendo muito mais do que leite materno desses primeiros meses, mas nos primeiros 3 anos de vida,
Entre esses, os 7 primeiros anos, 90% do caráter da gente vai se formar até os 7 anos. Então, olha a importância que você, pai, você, mãe, deve realmente colocar os olhos nessa primeira infância que a gente tanto fala como importante. Uma coisa vai estar acontecendo com a amamentação e com o restante que está ao redor da família. Será que os pais estão preocupados em realmente desenvolver o caráter dos seus filhos, trazendo para esse ambiente aquilo que a criança vai precisar, que não é algo material? Eu sei que a casa pode estar ainda precisando de alguma reforma, você não precisa ter tudo aquilo que você imagina nos bens materiais, mas se você, pai, ama a sua esposa está amada e também cuidada pelo esposo, vocês oferecem aquilo que é o terreno precioso para uma criança crescer saudável por dentro. Emocionalmente ela vai crescer sólida. E pais cada vez mais preparados geram crianças que vão amanhã ser a base da sociedade como homens e mulheres que têm caráter. Você quer uma ajuda nisso? Essa revista, a Revista Esperança, a edição Pais Preparados, Filhos de Caráter, foi preparada com todo carinho para apoiar você, pai, mãe, cristão, ou mesmo que você não seja cristão, mas entende o chamado de Deus agora. Peraí, eu quero Cristo na minha vida. É isso que a Bíblia está dizendo que pode ver na sua casa. Pode estar na sua casa a presença de um Deus que orientará como você vai, em várias questões da vida, ser estruturado para ser bênção. Então você pode usar aí o nosso WhatsApp, é o 12 982444449, e você vai pedir gratuitamente, nós vamos ter a alegria de enviar para você. O pessoal da Escola Bíblica está ali já de plantão, vai até 10h30 da noite, mas agora você já pode abrir o seu WhatsApp e pedir para a gente a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, tá bom? Essa participação de hoje aí, para dar para você essa oportunidade de apoio. Vamos continuar o papo aqui, né, gente? Com certeza. E olha só, pastor, até você falando aqui dessa importância, né, dos pais prepararem os filhos para a vida, preparar os filhos para serem homens e mulheres de caráter. Eu sei que lá em Cachoeira do Sul tem um casal feliz da vida e pensando assim, ó, eu acho que deu certo, e é tão bom, né? Quando a gente vê os nossos filhos prosperando, dando certo, a gente fica feliz. Tô esperando. Hã? Tô esperando essa minha hora. Tá esperando? Olha aí. Vai vir, viu, Patrícia? Vai vir, viu? Mas tem um casal lá em Cachoeira do Sul que tá feliz da vida porque viu que a menininha dele está crescendo, produziu um quadro que você confere a abertura desse quadro agora. Roda pra gente. Vamos lá então, é isso, são os pais da Raíssa. Raíssa, que é a nossa nova repórter aqui da Entre Família. Isso aí. Tudo bem, Raíssa? Boa tarde. Mãozinha, boa tarde, né? A mão dela tá geladinha. Tá um pouco, porque eu já tô um pouquinho acostumada com o ambiente, mas aqui especificamente não, né? Esse cantinho aqui não. Dá aquele friozinho na barriga, né? Dá, com certeza. Deixa eu falar que a gente que tá aqui todo dia, é normal sentir aquele friozinho na barriga e tal. Mas é bom agora receber a nossa baby, né? Nossa repórter baby. Olha aí, do Entre Família tá nascendo agora na equipe aí. Isso é só porque quando eu cheguei ele deixou de ser o caçula da equipe, né? Isso. É Aí verdade, ele tá se era aproveitando ele. dessa situação. Boa, verdade. Agora a caçulinha mudou. Não, Já tô até veterano agora. E já chegou assim, ó, lá em cima, grande. Porque produziu um quadro novo que daqui a pouco você vai acompanhar esse quadro ao longo do mês aqui na programação do Entre Família, mas ela vai falar mais pra gente daqui a pouquinho. Primeiro, a gente quer saber quem é a Raíssa, de onde vem a Raíssa, o que a Raíssa come, né? Bom, afinal, acho que você já deu um spoiler aí, né? Os meus pais estão lá em Cachoeira do Sul assistindo. O nome deles, eu esqueço. É Vandréia e Candinho. Vandréia e Candinho. Beijo, dona Vandréia, beijo, seu Candinho. Tá aí, ó, a menina de vocês aqui. Continua, Pois é. E aí, vim lá do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcha, morei assim quase a vida toda lá, minha pequena vida até agora. E aí eu tô faz uns 3 anos aqui para São Paulo. Não aqui em Jacareí especificamente, né? Eu tava em Engenheiro Coelho, estudando ali, fazendo curso de jornalismo. E aí agora já cheguei, faz quase 2 meses que eu cheguei aqui para integrar aqui a equipe.
Que legal, Raíssa. E a gente está muito feliz com a sua chegada aqui no Entre Família. Tá muito legal mesmo. E vamos fala pra gente agora, pessoal de casa também, sobre esse quadro novo que é o quadro Família de Primeira Viagem. Como que surgiu essa ideia e o que se trata o quadro? O nome já dá para entender mais ou menos. Isso aí, Avinal. Bom, a ideia do quadro foi muito ligada com o episódio de hoje que a gente está fazendo sobre aleitamento materno, sobre essa questão do agosto dourado. E aí eu pensei, né, olhando esse assunto, observando, nossa, como tem muita mudança na vida de uma mãe, né? Verdade. E a amamentação é uma delas. Mas não é só isso. E olhando para o contexto do nosso programa que fala da família, né, entre família, literalmente, tem mudança na vida de cada um. E aí eu pensei em estender um pouco mais isso, a gente está acostumado com o termo pais de primeira viagem, mas família mesmo, porque tem mudança na vida do irmão, tem mudança na vida dos avós, então foi essa a ideia, né? Trazer experiências de pessoas que passam por isso, né? São avós, tios de primeira viagem, para a gente conseguir identificar aí, o pessoal de casa se identificar e também trazer aí uma especialista para embasar esse assunto e todo mundo entender e ficar assim mais aliviado, que não passa por isso sozinho. Verdade. E é interessante mesmo, porque tem todo esse processo. O pai, a mãe de primeira viagem, aí depois que teve esse primeiro filho, vem o segundo filho. Para o filho, o irmão é um irmão de primeira viagem. Para os pais, tem mais um. Para os tios, para os avós. É muito interessante. E saber lidar com tudo isso também, apoiando os pais nesse cuidado. O que eu posso fazer, o que eu não posso? O papel do vô e da avó, dos tios, é estragar o que o pai e a mãe faz. Não, não é bem assim, né? E a gente fala sobre isso num dos episódios aí que vai rolar. É mesmo. Então, conta pra gente aí quando que vai estar... Durante todo o mês, como é que vai estar acontecendo esse quadro Então, vai ser aqui? todo mês de agosto, para quem quiser acompanhar, claro, gente, por favor, né, dá essa moral para mim aí, meu primeiro trabalho aqui na equipe. Boa. Mas vai ser um episódio por semana, então a gente já estreia essa semana aí, começando com um episódio que eu conversei com uma mãe de primeira viagem. Ela fala muito sobre o assunto que a gente está falando hoje aqui no programa da amamentação. Foi um dos pontos muito fortes, assim, para ela de mudança. E é muito interessante porque ela conta da amamentação que não foi só uma mudança física, mas também uma mudança emocional, porque tinha questões de dificuldade e ela começou a se cobrar muito por isso, mas não vou deixar tantos spoilers assim para o pessoal continuar acompanhando. Verdade. Então, gente, vem muita coisa boa por aí a partir desse quadro que a Raíssa vem trazendo pra gente. Famílias de Primeira Viagem. Isso. Famílias de Primeira Viagem, você vai acompanhar ao longo do mês aqui na TV Novo Tempo, no nosso programa Entre Família. E Raíssa, mais uma vez, seja bem-vinda ao Entre Família. Agora, oficialmente, já está quanto tempo com a gente aqui nos bastidores Quase e tal? 2 meses. Quase 2 meses. E o primeiro filho, digamos assim, né? Esse o seu é o meu primeiro trabalho, que dá aqui trabalho, no Novo né, Tempo, menina? Com certeza. Foi desde a idealização até a produção ali, né? E conhecendo a história de muitas pessoas, isso foi muito legal. É muito prazeroso, né? Esse nosso trabalho que a gente se doa bastante, mas também recebe muito, um retorno muito legal. Gravações com crianças aí que a gente fez ao longo dessa produção, muito bacana. Sensacional. Raíssa, mais uma vez, obrigado. Fica à vontade, você está em casa. Você viu? Já me sinto em casa. E tem um lanchinho aqui, menina. Agora você pode experimentar o lanchinho. Muito fica obrigada. à vontade. Enquanto isso, eu vou chegando por aqui para já te lembrar que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta por aqui, Pastor, Patrícia, junto com a Tati também, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente conversa também com uma mãe que vai contar para a gente sobre a sua lida aí também, nessa questão da amamentação. Tem muita coisa ainda para rolar. Fica com a gente volta já. 2h58, pelo horário de Brasília. A gente já está de volta por aqui no Entre Família. Que legal ter você ao vivo, juntinho com a gente aqui, para fazer acontecer mais um programa Entre Família. E é legal demais, né? Começar a semana junto com a sua melhor companhia aqui, a TV, tá junto com a gente aí. Tem perguntinha para você interagir e responder também. Olha só. Pergunta do dia falando sobre o Agosto Dourado, que é esse mês que é separado para falar sobre o tema da amamentação, o aleitamento materno, né? E a pergunta é se você teve dificuldades
como foi esse processo de aleitamento materno, ou quem sabe alguém que está de licença maternidade porque está com um bebezinho, recém-chegado em casa, amamentando, aí consegue acompanhar um pouco mais da TV, até nas madrugadas, né? Porque acorda ali para amamentar o bebê de madrugada, liga a TV, vai acompanhando a gente, conta aí como está sendo esse processo, tá bom? A gente quer saber. 129-8315-0249 é o nosso WhatsApp para você mandar mensagem agora aqui no Entre Família, tá bom? Falando em família, 2h59 agora. Falando em família, Patrícia já está com mais uma família ali para falar sobre esse tema, né, Paty? Pois é, a gente está por aqui. E hoje, quando a produção falou para mim quem iria vir, né, no programa para conversar, eu falei, não pode ser, ela acabou de ter neném. Pois é, a gente tem aqui a Flávia Viana, ela que é psicóloga, ajudou já a gente aqui várias e várias vezes e agora ela vem como uma personagem, ela vem contar a experiência do segundo nenenzinho que ela está tendo agora, terceiro na verdade, porque foram 3 gestações e agora a segunda amamentando. Conta pra gente, Flávia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, fiquei muito feliz com o convite, né, vir falar como mãe. Inclusive, até para eu não esquecer, queria contar para vocês que eu tenho compartilhado muito nas minhas redes sociais agora a maternidade real, não falando somente como profissional, mas trazendo as mães para perceberem que não tem psicóloga, não tem médica, não tem obstetra, pediatra que fica longe dos perrengues da maternidade. Então, eu estou postando vida real por esses dias que eu estou de licença maternidade. E gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês no @sejagentilmamãe, quem quiser me seguir. E obrigada pelo convite. Eu digo que cada filho é único mesmo, né? Eu tenho 3 filhos porque eu tenho uma anjinha que teria uns 15 anos mais ou menos hoje. Sou ruim de conta. E eu tenho uma menina, a Vitória, de quase 10 anos. Ela faz 10 anos agora em outubro. E agora o João Vitor, com 18 dias. Quando eu recebi o convite, logo que eu vi a mensagem, eu já pensei, nossa, eu vou ter que recusar de ir no programa, não vou conseguir ir. E aí, quando falou sobre a possibilidade de ser de forma remota, eu fiquei muito feliz, porque quando eu tive a minha primeira gestação, que veio, né, a Vitória, minha primeira bebê, eu tive muita dificuldade com a amamentação no começo. E quem me ajudou muito foi a consultora de amamentação, a pediatra. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa profissional que está aí, por exemplo. Hoje eu falo que, assim, o trabalho de vocês é muito importante. Na primeira vez, eu tive dificuldades de começar a empedrar o leite, a Vitória começar a mamar e adormecer, então eu não sabia como fazer para acordá-la para mamar, eu sentia dor. Hoje parece que o João Vitor já nasceu sabendo mamar, mas não é. É porque eu estou mais leve, eu sei que existem as dificuldades, eu sei que eu posso pedir ajuda, eu sei que vai passar. Quando eu olho para minha filha de quase 10 anos, eu falo, vai passar. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas romantizam, né, a amamentação, e não é só flores. São dias, são noites ali com um carrapatinho colado na gente, que a gente ama muito, mas tem uns momentos que a gente fala, filho, por favor, é só um xixi, eu só queria lavar meu cabelo. E não é todo mundo que tem, né, não é a realidade de todo mundo, ter rede de apoio, ter alguém ali para pagiar um pouquinho enquanto você toma um banho, você come bem. E uma mulher que amamenta precisa ser cuidada. Hoje, a maior dificuldade minha na amamentação é conciliar a atenção do bebê com a filha mais velha. Então, porque tá o tempo todo ali mamando, né? Graças a Deus eu não tive. Se é um bico que assa uma vez ou outra, acontece, né? A gente não é perfeita, a gente está tentando, mas a gente erra também, mesmo já passando uma vez, é única, né? A maternidade de cada filho, que eu falo. Mas a minha dificuldade maior é fazer a minha filha maior e entender que eu não estou dando atenção ali individual para ela, porque aquele pequenininho ali precisa muito. Então, geralmente, eu estou dando tempo de qualidade para ela com ele aqui agarradinho em mim. E quando termina de mamar, já dou para o pai, porque eu costumo falar que pai não é ajudante de mãe, né? E as mulheres que têm esse privilégio, né, de ter um pai aí que é presente,
um Claro. pai que é participativo, aproveite, porque não é todo mundo que tem esse privilégio, infelizmente, né? Eu atendo muitas puérperas que eu vejo que, assim, estão sobrecarregadíssimas porque a criança faz nhé, o marido ou o pai da criança, enfim, já fala, põe no peito. E não é por aí, né? Acho que falta muita Sim, empatia ainda verdade. pela mulher que amamenta. Ô, Flávia. Flávia resumiu tudo aqui. E em 2, 3 minutos falou tudo o que eu tinha de pergunta para fazer, mas eu tenho várias outras. Você já está aí na segunda gestação. Antes você tinha uma menina que era preguiçosa, né? Você falou que precisava acordar. Agora você tem um menino. Uma outra coisa também que você falava antigamente quando a gente conversava, né? Sobre essa coisa do baby blues, que a mãe ainda está ali, a questão hormonal que baixa, uma depressão meio que pós-parto, a falta de sono, a rede de apoio. Você já resumiu todo esse caos aí, acho que dos primeiros 20 dias, 18 dias, que geralmente a gente passa. Eu achei interessante você ter falado, né, que agora você está mais leve. Eu tive o segundo filho, no segundo filho eu não estava tão leve, porque agora sim eu tinha um outro que tinha 6 anos de vida, e um menino também, 2 meninos, e você está conseguindo separar, né? E isso é muito interessante quando você fala dessa questão do vínculo com o mais velho, né? Com a sua filha de 9 anos. E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre a questão do vínculo da amamentação em si. Então você já passou por algumas fases, você além de ser psicóloga, você também teve suas questões da primeira gestação, então você tem mais experiência. E aí quando você vê aquele momento ali da amamentação, você fala assim, tá, são os minutos que eu tenho para estar, né, às vezes 20, 30, 40 minutos, como você falou, né, seu bebezinho fica grudado, parece um carrapatinho, e até o Abinal riu aqui porque é engraçada essa fase. Mas como é que você tá para a construção do vínculo, né? Porque a mulher, ela precisa estar bem, ela precisa se doar, e tudo isso acontece ao mesmo tempo. Mas hoje você está mais direcionada, mais racional, né? Eu preciso estar aqui. Conta pra gente desse vínculo entre você e o João Vitor enquanto está amamentando. Primeiro eu preciso esclarecer, Paty, que quando eu falo que eu estou mais leve, eu acredito que tem muito a ver com a maturidade também, né? Antes eu tinha 28, hoje eu tenho 38. Eu acho que a gente aprende a viver muito mais o presente e entender que essa fase vai passar, porque eu estou olhando para minha mais velha e falo, vai passar mesmo, é certeza, olha, deu certo. Então isso me deixa mais leve, mas não é leve dessa forma, né? Se a gente falar, tô mais leve, e aí vem uma pessoa que já tem 2, 3, vai ter o quarto e não vai sentir culpa. Não é sobre isso. A leveza que eu falo é assim, é uma escolha de lembrar que todos os dias é um dia de cada vez. O elefante é muito grande para a gente comer ele todo, sabe? Aí eu vou indo por parte, eu vou tentando aproveitar cada detalhe e pensar assim, recém-nascido são só 28 dias. Depois já não é mais um recém-nascido. Então eu vou aproveitar ele, porque eu sei que vai dar saudade, tanto é que a gente quer de novo, né? Então, é mais em relação a isso, mas não tá leve em relação à atenção, né? Minha filha, ela tá demandando muito mais, uma criança que é super bem resolvida, sempre foi, né? Pela educação que a gente dá para ela. Mas nesse momento eu tenho percebido ela sentir sim, né? Então, não quero romantizar, para as mamães não sentirem essa culpa, tá? E não tá aqui a pessoa falando a dona da verdade, a que sabe tudo, a que tá muito bem. Não é sobre isso, muito pelo contrário, tá, gente? Eu senti o baby blues, eu fiquei, assim, uns 5 dias direto, assim, todos os dias eu olhava para ele, eu chorava, eu olhava para minha filha, eu chorava, eu olhava para o meu marido, eu chorava de felicidade, eu chorava de tristeza, eu chorava, várias coisas. Então, eu quero contar isso para vocês não acharem que assim não é só decidir, são hormônios, né? Então quando a gente está amamentando, os hormônios eles caem. Quando a gente está grávida, os hormônios vão lá em cima, né, para segurar o bebê, o cabelo fica bonito. Agora já começou a unha quebrar, cabelo cair. Então a gente sente, não tem como. Então não sintam culpa, né? Tem dia que eu falo, ai caramba, eu só queria dormir a noite inteira e não consigo, né? Então é ressignificar a cada momento. E o vínculo, né? A construção do vínculo é muito importante. Eu percebo que
eu chego perto do rostinho, assim, do João Vitor, eu coloco o rosto com o rosto, assim, eu falo, ele tá chorando, às vezes, trocando, ele não suporta trocar de roupa, ele grita. Aí eu chego perto e falo, filho, a mamãe tá aqui, tá tudo bem, mamãe já vai dar mamar. Gente, é incrível, acho que é só a voz da mãe que tem esse poder. Ô, Ele Flávia, acalma, então pode falar. eu tô tentando ver justamente essa fotinho aqui na minha mente, porque o seu sorriso e o brilho, eu tô olhando para a TV, vendo o brilho dos seus olhos, não tem jeito de uma mãe não falar do jeito que você está falando, quando esses vínculos estão sendo construídos como Deus está te permitindo construir. Mas olha, parabéns, mesmo que a amamentação não saia exatamente como a gente imagina, tanto o pai precisa estar ali apoiando, o filho mais velho ou a filha, mas vocês conseguiram aí um ambiente de casa que vai muito mais do que suas dicas de psicóloga. É a sua dica de mãe e de alguém que está vivenciando agora isso. E chegou agora uma interação que a gente vai... Perdão. A gente quer saber com a nossa enfermeira obstetra aqui. Quando tudo não sai certo, assim, ó, por exemplo, quando eu amamentei... Como agora? Eu achei que era interação já, isso, mas é aqui a pergunta. Não saiu certo. Não saiu certo. Mas é isso, Tati. O que você vê do que ela relatou pra gente? Esse sentimento é real em várias mulheres, essa vida real acontece, Sim. esses distúrbios hormonais, mas ela não só, a gente pode dizer que ela está se saindo bem, mas da realidade dela para outras mães, o que você falaria para nós? Você sabe o que ela estava falando ali? Eu estava lembrando uma realidade que eu passei do primeiro para o segundo, né? Quando eu tinha meu primeiro, ele tinha 5 anos, eu cheguei com o segundo em casa, e aí eu estava amamentando o segundo, o primeiro chegou assim do lado, ele falou assim, mãe, coitado dele, né? Ele pensa que você é só dele. Eu achei o máximo aquilo, sabe? Porque assim, em vez dele estar com os filhos, ele falou, coitado dele, né? Ele não aprendeu a vida ainda. Nossa, pensa tudo que eu já vivi. Gente, ela é do papai. Ainda vai ser de mais 2, mal sabia ele, né? Quem ia ser de mais 2. Que legal. Mas assim, eu fiquei pensando nela e ela achando tipo, que a filha está demandando muito, precisando muito dela. Então, às vezes a gente está achando que eles estão precisando muito mais do que realmente eles estão precisando. Porque eu acho que nessas horas, enquanto a gente está com o bebê, o que a gente tem que fazer é incluir o outro nesse processo, né? Então, trazer o filho mais velho para participar, sempre incluir ele junto, mas ele entender que aquele momento ele vai precisar mais. Eu já te dei isso também. Então, eu acho que quando nasce uma mãe para um outro filho, morre uma mãe para aquele filho que já tinha aquela mãe. Não vai mais ser a mesma mãe, né? Então, é um luto para as duas. Eu acho que ela deve estar vivendo isso agora. É um luto de uma mãe que era a mãe daquela primeira filha, mas agora vai se tornar uma outra mãe, mas não deixa de ser uma mãe maravilhosa, cheia de coisas para dar, mas com limitações, como qualquer humano é. E tudo né? isso ensina, né, Tati? Eu acho Muito. que cada um vai aprender do seu período. Sim, exatamente. E esse filho que está vendo que ele tem que ceder o lugar por irmãozinho, ou a filha, né? Sim. É educativo Ele isso. aprende a se comportar São na sociedade, né, pastor? Rupturas reais que a gente vai tendo. Exatamente. E isso cresce todo mundo. Total, eu acho. E assim, você tinha me feito uma pergunta da realidade, né? Como Isso. muda da casa e tal. Ela falando que ela chora. A gente não chora só por hormônio. Você mesmo falou, Paty, exaustão. Né? A gente que trabalha à noite, eu e a Gia, a gente tem às vezes várias noites sem dormir. A gente deita no chão e chora para poder se levantar e ir para o próximo parto, porque você não dorme e o choro vem. Então, muitas vezes é o companheiro ou a rede de apoio reparar que essa mulher está precisando de uma noite de sono. E em alguns momentos você vai tirar o leite, vai dar para alguém dar esse leite nessa madrugada, essa madrugada você não vai acordar. Mas um toque que eu preciso te ajudar a falar para os homens que estão de plantão. Sim. Toda vez que a gente vê vocês chorarem, a gente acha que a gente tem que resolver. Tipo Nem assim, sempre, é só acolher, né? Choro, homem pensa o quê? Não, agora tem que resolver. E agora tem. Não, assim, a gente tem que fazer um negócio para resolver. Sim. E a maior parte das vezes você só quer o quê? O acolhimento. Só colo e acolhimento. O choro é conversa, né, aprender. pastor? E o choro é uma Isso até conversa. O choro é uma conversa, tanto do bebê, quanto o bebê chora também é uma conversa, e da mãe também. Então é tentar ouvir, tentar acolher e tentar oferecer o que ela está precisando naquele momento, né? Mas a rede de apoio faz toda a diferença, eu acho, para isso se equilibrar na família, né? A gente também depois precisa falar das mães que não conseguiram amamentar por algum motivo, como é que a gente faz para criar esses vínculos. Sem dúvida. Mas eu preciso me despedir aqui da Flávia, que nosso tempo está avançado. Flávia, eu sei que aí a sua filha tá brincando de boneca, porque eu tô vendo você esses dias, até comentei, que fofura é esse menino. Que Deus abençoe vocês aí nessa nova jornada e que você ganhe mais experiência para voltar aqui e compartilhar com a gente e ajudar as mães de casa. Obrigada, viu, Flávia? Muito obrigada. Beijo para vocês.
Valeu, Tem Flávia. um monte de história, tem um monte de coisa para perguntar. A Flávia vinha aqui às vezes e a gente conversava nos bastidores sobre isso, que era uma fase que eu estava faz um pouquinho de tempo, né? O Entre Família já tem 7 anos, então temos história. Tem um filho de 8, então temos histórias recentes. Verdade, né? Mas E agora? E até quando a gente fala, Patrícia e você de casa, quando a gente fala dessa... A gente olhando para a história da Flávia e do filhinho dela, o João Vitor, a gente percebe que todo começo, ele precisa, sim, de um cuidado, não é mesmo? Talvez você está vivendo isso agora, esse comecinho, talvez voo de primeira viagem, vó, pai, mãe, enfim. Um bebê, a gente sabe que ele não cresce sozinho. Ele precisa do quê? Ele precisa de carinho, precisa de proteção, precisa de alguém que acredite nele desde o primeiro dia. E aqui, na Novo Tempo, a gente também tá com um bebê muito especial, Patrícia. Tem um bebê? O que será? Um bebê. Eu tô falando da nossa caçulinha? É eu a não, caçulinha. você, né? Você tá falando. Estamos. Peraí que eu tô meio perdida. É a Deixa eu nossa aproveitar, volta. caçulinha. É a Rádio Novo Tempo? De onde é essa Rádio Novo Tempo. Nova? Essa Rádio Novo Brasília. Tempo, gente, de Brasília. Tem uma semana mais ou menos aí. Foi uma pouquinho sexta-feira, mais. né? Foi numa que acabou. sexta-feira. Que Pois teve a estreia da Rádio Novo Tempo em Brasília. E ela entrou no ar há pouquíssimo tempo, mas já está levando uma mensagem de esperança para toda a região ali de Brasília, Distrito Federal. Já está sendo bênção na vida de muitas pessoas essa caçulinha. Com certeza, é bom reforçar que quem mora por lá já pode acompanhar a programação pela frequência 92,9 FM, assim que fala, radialista? 92,9 ou vírgula 9. Isso aí, eu gosto Rádio dessa... Novo Tempo, Brasília. Isso, A é voz bom. da Eu sempre esperança. quis fazer isso, mas assim... Cara, isso é muito legal, né? Nossa, Mas mas aí faltou a voz do radialista. faltou aí, isso. pastor. Faltou voz de... A minha taquara rachada aqui. O lance é o não tem carisma. mais- Olha não lá. tem O mais lance é o isso, não. carisma. Agora os meios de comunicação aceitam até os cariocas, Os Tiana. cariocas chiandinho aqui e ali, tá tudo certo. Mas falar você sabe Brasil que as todo. pessoas também podem acompanhar pelo aplicativo da Rádio Novo Tempo. Com certeza, com certeza. Que tem essa notícia tão importante que a gente quer passar, que é essa mensagem de esperança. É verdade, tem muita gente que talvez está pensando lá agora, né? Poxa, não tem a Rádio Novo Tempo na minha região, na minha cidade. Acompanha pelo aplicativo, fácil demais. Entra lá na sua lojinha de aplicativos, digita lá Rádio Novo Tempo. Aí você vai baixar o aplicativo e ouvir a Rádio Novo Tempo de qualquer lugar do Brasil. Você pode ouvir essa de Brasília, você pode ouvir a Rádio Novo Tempo da Bahia, de Curitiba, de Florianópolis, de Da Belém. rede, né? Isso aqui é transmitida direto aqui de Jacareí. Então, olha só, é uma grande oportunidade para você acompanhar e não apenas acompanhar. Como eu falei, a gente sabe da importância que é de manter esse bebezinho, não é mesmo? E por que a gente está falando tudo isso do bebezinho, da caçulinha? Porque a gente quer chamar você para estar junto com a gente nessa missão de cuidar, de tratar, de apoiar, de nos ajudar a fazer com que essa caçulinha, esse bebezinho, continue crescendo e cumprindo o papel qual ele veio a esse mundo, Patrícia. Precisa contribuir com Anjos da Esperança. Isso. Esse é um projeto que a Igreja Adventista tem, que a Rede Novo Tempo de Comunicação tem, para apoiar tanto as rádios quanto as revistas, outros ministérios que a gente tem aqui para ajudar a levar a mensagem de esperança. E qual que é a chave de Pix? Chave Pix é muito fácil, é o e-mail anjos@novotempo.com. Tá aparecendo aí na tela já para você. anjos@novotempo.com. Entra lá no aplicativo do seu banco, vai lá fazer Pix, clicou ali, já vai aparecer chave Pix para você digitar e digita lá anjos@novotempo.com. Aí você vai avançar e seleciona o valor, escolhe o valor que você quer doar. Aí é você que define, tá bom? É entre você e Deus. Escolheu o valor, digitou ali, pronto, enviou o Pix, está feito, você já é um anjo da esperança. Se nunca tinha feito a doação, entre em contato com a nossa equipe, faz ali o cadastro para ficar mais fácil para o pessoal já saber, opa, essa doação veio do Abinal, veio da Patrícia. Manda ali uma mensagem no WhatsApp se você quer mais informações também. Quero ser anjos. O WhatsApp é o 12981766630. Entre em contato com a nossa equipe, 12981766630 e vem ser Anjo da Esperança apoiando toda essa rede que vem crescendo cada vez mais. Pessoal, nós vamos continuar no Entre Família, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Fica aí com a gente que a gente já volta já.
Estamos de volta aqui no Entre Família para falar de um assunto que é muito importante, que é a amamentação. A gente trocou aqui, ó, de obstetra, de enfermeira, a Gisele Abreu, ela é consultora também de amamentação, obstetra, enfermeira obstetra, assim que se fala, e ela vai dar algumas dicas pra gente de como que a gente faz aquela mãe que tem leite demais, ou como que tem aqueles cuidados para poder doar, sobre o leite, o banco de leite da cidade, como é que a gente faz? Boa tarde, né? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui também com vocês. A gente tem, assim, eu falo que são 15 dias de luta e depois vão vir os dias de glória, né, para a amamentação também. Então, quando a mulher chega em casa do hospital, tem a descida do leite e aí é essa fase que começa a ficar mais desafiadora, porque o volume de leite está grande e se o bebê vem mamar nesse peito que está muito cheio de leite, ele pode vir a machucar, ele pode a empedrar e trazer muitos transtornos porque dá dor, né? Ninguém fala isso pra gente, né? Pois é. Quando eu tive o primeiro filho, deu exatamente assim, eu saí do hospital acho que numa terça ou quarta-feira. Quando foi sexta-feira, parece que liga uma torneira e de repente você sente... Tá tudo cheio, desesperador e a criança querendo mamar. É isso, e o corpo, ele não sabe o volume que o bebê precisa para as 24 horas. Então, ele exagera e aí ele vai entendendo qual é a demanda e ele regula para as necessidades. E isso leva um tempo, né? Então, existem alguns recursos que a gente usa para não atrapalhar esse processo, né, que já está gigante. Então, nessa fase a gente não usa bombinha, né, de extração, de amamentação. Estimula muito. Porque aí eu mando um comando pro organismo assim, ó, tá produzindo tudo isso. Então ele fala, opa, então deixa eu mandar mais. E aí a mulher não fecha o braço, começa a inflamar e pode empedrar e trazer aquele transtorno da mastite, que é muito doloroso, né, para esse processo também. Então, o que a gente faz nesse início? Os primeiros 15 dias. Primeiros 15 dias. Então, assim, os primeiros 4, 5 dias que está exagerado, a gente faz uma massagem no peito antes do bebê vir mamar, né? Então, a gente pega o peito, tem alguns movimentos que a gente faz circular, massageia. A gente não usa nenhum recurso de calor e nem frio, né? Então, compressa quente, chuveiro quente, isso pode atrapalhar porque aumenta a circulação de sangue, aumenta mais ainda a produção. Mas naquele momento ali que você está fazendo a ordenha durante um banho, gente... parece que está aliviando. Sim, e aí quando você para, né, de fazer o estímulo de calor, aí traz o transtorno porque o volume, né, aumenta muito mais. Então, o que a gente faz? A massagem para ajudar a drenar, né, esse leitinho que está aqui parado. Dentro do nosso peito é cheio de saquinho, então a gente sempre mostra isso para as pacientes. Tem os ductos, que são esses canudinhos por onde o leite vai passar. E esse leite precisa estar solto, porque senão ele começa a sugar e não está vindo volume, ou ele cansa e dorme, ou ele começa a chorar falando, ó, não tá saindo nada aqui, me ajuda. Ou é a hora que machuca, que bate também, meio que um porque pega no ângulo errado. Então, além da massagem, a gente usa um dispositivo que é um coletor de silicone. Então, o bebê, o estômago dele é do tamanho de uma cerejinha. Quando ele vem para mamar, ele não aguenta mamar os dois lados. Tamanho de uma cerejinha? O estômago. E aí não cabe os dois lados que estão lotados de leite. Então, a gente usa o bebê mamando de um lado e o coletor de silicone, ou são dois formatos, né? Mas eles têm a mesma função de drenar o leite que está em excesso enquanto o bebê está mamando do outro lado. Então, a gente usa como um recurso também para acumular o leite fazendo um estoque de reserva e também para ajudar a não empedrar esse leite, porque o bebê não vai aguentar mamar dos dois lados. E nem uma bombinha para extrair? Não. Nem aquela manual? Nem a manual. Por quê? A bombinha, ela vai fazendo uma drenagem, então ela vai mandando esse comando e aumentando mais ainda a produção. E quando a gente usa o recurso da bombinha? Quando a gente entende que a mulher tem uma cirurgia, ou é uma redução, né, de mama, ou ela tem glandular mesmo, falando, né, de glândulas, não produz o suficiente para aquele bebê. Então, a gente precisa estimular a produção. Além do bebê mamando, a gente usa a bombinha elétrica como um recurso. Agora, interessante essa sua alusão aqui aos tipos de seio, né? Isso também faz diferença na hora de uma ordenha para armazenar ou até mesmo na hora principalmente na hora da amamentação. Como é que a gente busca essas informações
para começar, né? Porque Sim. a mãe da gente não fala sobre isso, né? Na época, pelo menos a minha mãe, na época da minha mãe, ela não amamentou porque ela precisava voltar a trabalhar. E algumas mulheres têm aquela coisa de, é sofrido mesmo, machuca mesmo. Então, tem aquele perfil de a mulher mordendo um pano, né, chorando, o bebê engolindo sangue, aquilo ferido. A questão A gente sempre fala que a Tati falou, não é a acontece. qualquer custo. A amamentação, ela tem que estar bom para os dois lados. Não pode ser bom só para o bebê, então eu preciso nutrir porque ele só depende de mim. Não. Nós, né, como consultoras, a gente sempre fala, olha, tá machucado, a gente vai dar uma pausa, nós vamos cicatrizar esse mamilo. Então a gente usa hoje a laser terapia, que é um recurso que é muito bom, porque ele ainda bloqueia a dor e acelera a cicatrização em 24 horas. Então, a gente leva esse recurso. E a lâmpada? Então, a lâmpada tem que tomar cuidado, porque tem algumas mulheres que acabam se queimando. Então, ela não é tão efetiva quanto o laser. E existem algumas pomadas hoje, que são alemãs, que são as que a gente indica, que ajudam a cicatrização ser muito mais rápida, porque elas deixam a ferida sequinha. Então, são recursos hoje, né, do que na minha época, 15 anos atrás, não existiam tantos quanto hoje. A minha primeira época é 14, vai fazer 15. Sempre tem um recurso para ajudar nesse processo e facilitar para os dois lados, né? Mas eu acho que, assim, a informação, o acolhimento, a gente fala, né? Eu estava numa época em que eu busquei um recurso na cidade. Mas até um médico olhar e falar isso é um fungo e o seu seio nunca vai curar, eu fiquei 45 dias nesse desespero que a gente está falando. Então, causa um trauma na mulher, né? Então, um programa como esse vem para ajudar você aí de casa. Cara, foi perfeito quando você falou assim, ó, são 15 dias num processo que o teu corpo está entendendo. Não é normal passar disso. E muitas vezes a gente fala assim, é a mãe, é o tipo do seio. Não, e quando é a criança, né? Quem Por isso que tem que ser sempre individualizado o processo, né? A consultoria de amamentação, ela não pode ser uma tabelinha e deixar um manual para que aquela mulher siga aquele manual que eles vão, né, se sair muito bem. Não é assim. Cada uma tem uma dificuldade, a gente tem que entender como consultora qual é a causa do problema. Às vezes, é só uma chupeta que está atrapalhando, não é a produção que está fraca, entendeu? Então, a gente como consultora, a gente não é contra a chupeta, mas desde que ela seja colocada no tempo certo. Não pode ser antes da mamada, porque aí o bebê vem cansado para mamar, então ele não alonga, né, a língua e ele não busca porque ele já está saciado e cansadinho da chupeta. Mas também tem bebês que são sugadores e aí a livre demanda que a gente prega não é ficar com o bebê pendurado 24 horas no peito, né? Então, a consultoria, ela vem para isso, entender o que está causando de transtorno, qual é a dificuldade daquela família e dar serviço até para o pai também, para quem está de apoio na rede, em relação aos cuidados, né, com esse leite. Então, coletei o leite ou tirei com a bombinha, como é que a gente faz os cuidados, né, com esse leite materno? A gente tem mais um tempinho, só mais um detalhe aqui que me ocorreu conversando com você. Olha, já tem 8 anos o segundo filho, hein? A gente está sempre ali renovando até o sentimento, porque por um período vira culpa, né? Sim. Depois a gente vai indo, mas você falando, até fiquei pensando. A gente busca orientação do obstetra no pré, né? E a amamentação é só depois que vem, que tá tudo, né, no desespero. Por que não buscar uma consultoria antes para entender o tipo de seio, a dificuldade que teve numa gestação anterior, né, de recurso um medo também. Que existe de recurso. A gente faz, como nós acompanhamos a maioria das nossas pacientes, porque a gente acompanha desde o parto, né, até a amamentação. Então, a gente tem um curso prático para pais sem prática. Então, a gente vai à casa deles com um bonequinho realista, onde eles ensinam todos os cuidados, banho e a amamentação. A gente tem um enfoque muito grande em relação a isso também. O preparo pré é isso. O pré. Lotar, né, de informação o processo ali para quando o bebê chegar em casa, tá mais fácil, né? Não ficar um desespero de ter que buscar na hora do que a coisa está acontecendo. É isso mesmo. Cuidados antes de retirar o leite, né? Então agora a gente vai chegar no momento aqui na prática que a gente chama, acho que eu já estourei todos os tempos com a minha consultoria aqui. Quais são os cuidados que a gente tem que ter para estocar o leite? Então,
tem mães que têm mais leite do que a demanda, se for um bebezinho preguiçoso, ou às vezes a mãe tem mesmo mais ductos mamários, de repente, não sei. E existem as pacientes que têm diabetes gestacional, às vezes a gente faz uma avaliação e já começa a coletar o colostro na gestação, nas últimas semanas, né? Então, é muito criteriosa essa coleta, ela tem que ser autorizada pelo obstetra também, mas depois que o bebê chega em casa, os cuidados que a gente tem. Sempre com as mãos limpas, né? Não precisa tomar banho toda vez que vai amamentar o bebê. Eu me lembro que a minha avó falava, vai lavar esse peito, né? Para amamentar não tem necessidade, mas não preciso passar pomadas, lencinhos, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter, de higiene mesmo, né? Não ficar conversando quando eu coleto leite. Então eu vou conversando para levar num dispositivo para eu guardar, eu tenho que estar sempre com as mãos limpas. De armazenamento, o recipiente, eles são adequados, específicos para isso, para leite materno. Eu não posso pegar qualquer vidrinho com tampa e, vou começar a armazenar o leite aqui. Então, existem recipientes específicos, tanto o saquinho que ele é descartável e quanto o frasquinho que ele pode ser esterilizado, né? E esse cuidado também. Eu posso acumular o leite ao longo do dia, deixar na geladeira e depois congelar, né? O leite no freezer, ele vale por 6 meses. Então, eu posso ir congelando, juntando ao longo do dia, não vou utilizar, eu posso congelar e aí eu tenho como fazer um estoque de reserva para pensar no retorno ao trabalho ou para algum evento que essa mulher vá, então ela tem esse cuidado também. Mas qual é a quantidade que se tira? A mesma, você falou o dia todo, né? Então eu posso tirar um pouquinho cada mamada e deixar na geladeira e depois congelar? Como é? Quando a gente vai coletando com o coletor, a gente não tem, ele vai drenar o que está em excesso do peito. Então, a gente vai armazenando e aí o volume, né, de armazenamento vai depender de quanto o bebê mama. Então, como eu sei, tem que oferecer e entender. Tem bebês que mamam 40 ml nesse comecinho quando chegam em casa, 60, no primeiro mês 100, 120, e aí vai aumentando de acordo com o que ele vai crescendo. O pediatra pode ajudar nessa situação de saber o volume, mas na prática é oferecendo, né? Às vezes, ele está procurando ainda, oferta mais 10 ml. E agora acho que ele está satisfeito porque ele relaxou e dormiu, né? A gente fala como que eu sei que a mamada está efetiva. Quando o bebê dorme bem, ele está ganhando peso no pediatra e tem xixi toda a troca de fralda. Então, eu sei que esses 3 pontos já estão me deixando mais tranquilas para amamentar e ficar bem. Você está falando da parte de drenagem. De drenagem. Que tem que ocorrer, quanto tempo eu posso tirar o excesso ordenhando, que seja com a máquina, que seja com alguma coisa mais? O excesso vai ser durante a mamada. Então, a cada 3 horas eu vou drenando porque eu vou acompanhando a mamada. Agora, depende muito da programação, né? Eu vou retornar ao trabalho. Então, a gente fala, já vai armazenando o seu leite. Mas o que tem que tomar cuidado? Quanto mais eu estimulo, mais eu produzo. Então, aleatoriamente, eu não posso sentar e falar, agora eu tô sentindo meu peito muito cheio, então deixa eu pôr a bombinha para drenar, porque aí o corpo vai estimulando mais ainda a produção. Então, depende muito da programação. E aí você programa também quanto de ordenha, o volume, né? O período que ela vai ficar fora de casa, para saber quantos saquinhos nesse tempo eu preciso deixar congelado, porque eu não estarei, né? Então, e aí, na hora de oferecer a criança, né? Eu vi aqui que tem uma mamadeira com a colherzinha. Gente, vocês não têm noção como eu rodei a cidade inteira. Aqui no interior, né? Tem que falar assim. Procurando algo para poder não ter essa coisa do sintético, da chupeta. E, por fim, foi até num canequinho. Sim. Desse tamanho que minha sogra segurava. Né? Existem muitos recursos para oferecer o leite, mas o que a gente orienta, né? Tem que estar muito bom para todos os lados. Não adianta você falar, olha, aqui a gente só pode ofertar esse leite materno no copinho. É um copinho em miniatura, então você vai, aproxima do queixinho e tudo. Aí a pessoa que não é tão delicada, vai e vira todo o leite no bebê. Aí assim, o bebê chora, a mãe chora que o pai foi desastrado e o pai chora que não está acertando uma. Ela está lá em casa? Eu acho que ela está lá. Então, dá dó, né? Então, o que a gente tem que avaliar? O que está mais prático? O que funciona para cada casa? Então, assim, a colher dosadora, que é essa colherinha que parece uma mamadeira, pode ser um recurso, mas às vezes ela não é o que está facilitando esse processo para ser leve. Então, a gente usa a mamadeira, tá?
A mamadeira, existem alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado, porque pode sim causar confusão de bico, porque ele é um recurso muito mais fácil do que o bebê precisa trabalhar para comer, né? Eu brinco que ele está no Brasil, então tem que entender que ele sempre vai escolher o caminho mais fácil. Então ele precisa sempre não ter tanta facilidade assim para fazer confusão. Mas às vezes a mamadeira é quem vai facilitar para que não fique o caos dentro da casa, né? Tem que ser um processo leve. Um processo leve. Isso aí, ó, tá desde o começo do programa vocês falando. Eu acho que esse acolhimento, esse olhar para a mãe, cada situação é única. Eu só queria dizer uma coisa, investe nisso aí, né? A gente passou por todas as questões aqui, passamos por todas aqui. E para descongelar, acho que faltou isso. Descongelar, a gente não pode no micro-ondas nem ferver esse leite, porque o leite materno ele é rico em célula viva, né? Então, se eu vou ferver o leite, eu vou matar essa célula viva e vou dar água para o bebê. Então, a gente descongela ou em temperatura ambiente ou em banho-maria com fogo desligado. Põe uma panelinha, começou a subir bolinha de ar, desliga o fogo, aí eu coloco o recipiente para, vocês vão ver assim, 2, 3 minutinhos, o leite é tão fininho que ele descongela e a gente sempre oferece em temperatura ambiente. A gente nunca oferece o leite quente para o bebê. A nossa temperatura corporal é 36,5. Então pensa, se eu esquentar um leite e dar um leite quentinho e aí ele vem mamar, ele confunde também. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Certo. E lavar muito bem com sabão neutro, esterilizar depois. Uma vez ao dia, existem esterilizadores de micro-ondas que são super fáceis, pode também ferver, mas tem que tomar cuidado porque a privação de sono deixa a cabeça esquecida, né? Deixa a panelinha fervendo e aí queima todos a mamadeira, a chupeta, então tem que tomar cuidado. Tem que ter uma Gisele em casa e uma Tati. Os pais sempre falam pra gente, quanto que vocês cobram pra ficar o mês todo com a gente? Obrigada, Eu Gisele. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que a gente sabe que é muito mais humano, né? E acolhedor. É um trabalho missionário, mas é muito gratificante. Muito bom. Obrigada. Legal, bom demais, hein? Obrigado, meninas, tirando muitas dúvidas aí. O programa Vida e Saúde, ele também vai tratar desse assunto nessa semana, na próxima sexta-feira, falando sobre a importância, né, os benefícios físicos da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Como já ouvimos um pouco aqui, tem esse benefício tanto para a mãe quanto para o bebê, mas de uma forma mais completa no Vida e Saúde. Você vai acompanhar nessa próxima sexta-feira, abordando esse tema aí do agosto dourado. Tá bom? Vamos para aquele intervalo rapidinho, já tem a sua interação e muito mais por aqui. Até já. Voltamos para esse nosso último bloco do Entre Família hoje à tarde, mas eu quero te fazer um convite muito especial. Hoje, a partir do dia 3 até o dia 6, de segunda a quinta, você pode acompanhar às 21 horas o programa especial dos Anjos da Esperança, que vão estar trabalhando alguns temas muito especiais do mês de agosto, de uma campanha que está possibilitando, inclusive, a nossa caçulinha, a nossa mais nova afiliada da Rede Novo Tempo de rádio, a Rádio de Brasília, 92.9, é fruto desse milagre, dessa parceria que os Anjos da Esperança vão vivendo com seus telespectadores, com seus ouvintes. E você é nosso convidado aqui às 21 horas hoje, começando segunda até quinta-feira, episódios especiais para você saber de todos esses bastidores do que é a campanha de agosto. Assiste aí 21 horas Anjo da Esperança Especial, tá bom? Vamos então, seguindo com interações por aqui, e a Tati que é especialista nessa área, obstetra, que fechou minha dália aqui, fechou, não consegui abrir, de amamentação também, consultora, né? Tá com a gente para tirar dúvidas e já chegaram pra gente aqui, viu, Tati? Legal. Wagner Moraes, e o seguinte: olá, queria saber quando procurar ajuda quando a amamentação não está dando certo. Qual é o momento? Sim. Primeiro, o que não está dando certo? Exatamente. Então, a Paty estava ali falando, né? O ideal é a gente ter informação antes, na gestação. Então, na gestação, você já entender que qualquer dificuldade que apareça, você precisa procurar ajuda ali naquele mesmo instante. Porque quanto mais você vai deixando isso se complicar, que é o que vocês estavam falando aqui agora. O bico da minha mulher sangrou, ficou pendurado, caiu.
Isso é insuportável, é insustentável alguém amamentar com tanta dor assim. Então, nunca deixar chegar a isso. A gente faz os cursos, né, que a gente faz, mas eu oriento muito assim, no dia que você for para casa, sair da maternidade, tá vendo que tá com dificuldade ali, porque é o dia que a amamentação muda, que o peito enche de leite, que Lá fica mais não difícil. acontece nada, né? Na maternidade é tudo muito tranquilo. Tem O bebê sempre quase alguém não pra- chora. Mas por quê, Paty? Tem uma explicação. Ali na amamentação, às 48 primeiras horas, o bebê ainda tem reserva. Então ele ainda não vai procurar tanto para mamar. Ele vai mamar, o que vai produzir ele vai ser suficiente, que é aquele estômago ainda de tamanho de cerejinha, mas esse estômago vai aumentando o tamanho. E aí depois das 48 horas vai descer o leite mesmo. E aí esse bebê vai ficar, da primeira noite que ele chega em casa é quando ele mais chora. Por quê? Porque o leite ainda não desceu Olha, e ele está são precisando todas daquele dicas leite. importantes, ó. Depois de 48 horas acaba o estoque, é o que ele mais chora. Exatamente. Então não fica desesperado, é a natureza. É normal. Papai do céu fez direitinho, até para a mãe Fez. preparar. Ó, você acabou de fazer o parto. Uns 2 dias Tem para reserva os dois, sintonizar. descansa, exatamente. Só que aí chega em casa, qual que é a realidade de todo mundo? Ah, acabou a maternidade, a gente tá sozinho, por isso que agora o bebê tá chorando. Não é por isso, é porque não tem mais ali a reserva dele, agora ele vai precisar que o leite desça, e o que ele vai fazer? Mamar muito, pro leite descer. Então por isso que ele chora muito e procura a cada meia hora, 15 minutos, ele quer mamar o E tempo aí, se inteiro. pega errado, vai machucando. Foi o Exatamente. caso da minha esposa, viu? Chegaram alguns momentos ali que até falava pra ela, amor, acho que não dá, vamos ter que partir pro leite, porque eu vi o sofrimento nela muito grande, o desespero dele querendo mamar. E aí Ela, vem toda vez que ia receitinhas, mamar, receitinhas da avó, Isso, da da vizinha, avó, tá? Coloca exatamente. banana Toda lá, vez. casca de banana. Isso aí, acho que uma dicasinha, acho que é Dá muito. legal. Então assim, ó, uma amamentação que está adequada, uma pega adequada, ela não vai doer. Ela vai incomodar muitas vezes quando o bico é plano, quando é um bico invertido, ela Mas incomoda depois um pouco não mais. dói mais. Se mas o depois negócio ela não vai ficar doer. correto, não sente dor. e aí foi onde a gente levou pro posto. E A aí gente te levou ajudaram? pro posto, e aí alguém falou, ó, leva lá, tal, a gente levou, a moça ajudou, foi instantâneo. É isso. Aí ele teve a pegada certinho. E tal. pronto, acabou. E é a mãe Acabou. entender isso, que se tá pegando adequado, não vai ser insuportável a dor, não vai doer. Pode incomodar um pouquinho ali no começo e depois para. Agora, se tá doendo, procure ajuda. Não é para doer, porque aí Quando muita gente... procurar ajuda, Foi o que a todas Gi as- falou, né, Paty? Põe o pano na boca, chora, tal. Essa cena não é natural, ela não é para ser normal, né? Infelizmente, a gente não nasce todo mundo com o bico igual, uma coisa fisiológica que o bebê vai encostar e a coisa vai acontecer e a gente vai saber o que está acontecendo ali. Não é assim. Precisa dessa ajuda, Uma né? mágica, Então, né? não é romântico assim e lindo para todo mundo. Pouquíssimas mulheres não precisam da assessoria de amamentação. A maioria vai precisar, nem sempre vai ser uma ajuda profissional. Às vezes é alguém que já amamentou, que vai poder te ajudar, que está ali perto de você, né? Então, ou também na internet, hoje a gente tem muita ajuda. Então, a gente fala aqui, nem sempre todo mundo pode ter a mesma ajuda que a gente oferece para as nossas pacientes. Então, busque, né? Busque na internet, busque em algum vídeo, busque entender qual é a pega adequada, por que está doendo, por que seu bebê está fazendo a pega errada, né? E aí isso também em qualquer cidade, tem posto de saúde, tem banco de leite, muitos Sim. bancos de leite no Brasil que ajudam, né? Eu mesma comecei minha profissão na amamentação em banco de leite, então são lugares que podem ajudar essas Eu mulheres acho a que não essa deixar coisa isso postergar. Da expectativa também, né? Sim. Então, quando você vai ter, principalmente quando é o primeiro filho, você tem um sonho, aí você vê filme, aí as pessoas te falam que você vai pegar, seu bebê vai ficar, você vai Sim. acolher e aquilo não acontece com você. Então, Exatamente. assim, é mais doloroso do que Aí você vem a aceitar frustração. que o normal é essa dificuldade que você acabou de falar aqui. O mais normal é precisar de ajuda, né? Eu acho que vocês estavam falando aqui, eu estava pensando no casamento também, né? Casamento também não é assim? É. A gente casa e pensa que vai ser tudo perfeito, que tudo Felizes vai para encaixar. sempre. Que a gente vai se dar super bem e tal. É uma construção. E o nascimento de um filho também é uma construção de um amor que você nunca viveu. Então muita gente sabe, nossa, eu me apaixonei pelo meu bebê assim que eu vi e tal. Gente, tem gente que olha, eu lembro do meu primeiro, eu olho e falo, ai meu Deus, ele chora. O excesso, chora. o excesso de expectativa. O que eu vou fazer, O né? excesso de expectativa É. com a realidade. Então, acho que Total. quanto mais a gente equilibrar isso com informação, Exatamente. e a fisiologia, ela é natural, ela acontece. Sim. E aí a gente vai vendo o que algumas outras a gente quer ainda aproveitar da sua participação. Sim, vamos lá. Olha só aqui a Camila Menezes. Olá, estou com um RN, que é o recém-nascido, de 16 dias. Estamos passando por uma fase difícil, pois a minha filha reluta para pegar o peito e com isso acabo extraindo o leite e oferto na mamadeira para ela não ficar sem nutrição. Mas desejo muito não precisar mais da mamadeira, pois é meu sonho só amamentar no peito. Orem por nós.
Então vamos lá. Acho que essa mamãe precisa Oração. exatamente do Então, programa orar e agora. E a agir. gente pode ajudar agora, Camila. Então, assim, tem uma coisa que a gente estava falando aqui, é isso. Não são todas as assessoras que fazem isso. A gente tem mais de 20 anos de experiência. E tem uma mamadeira que faz muita diferença, que é uma mamadeira da marca Nuke. É uma mamadeira barata, mas ela é uma mamadeira que o furinho do bico da mamadeira fica para cima. Então, o bebezinho precisa usar a língua para usar essa mamadeira. Coisa que nenhuma outra mamadeira precisa, porque todas as outras têm o furinho no meio. Então, ele vai usar só a boquinha. Quando ele está usando essa mamadeira junto com a amamentação, é mais difícil ele largar o peito, porque ele vai fazer fisiologicamente o mesmo processo que ele faz amamentando. Também tem o processo de relactação, que é uma sondinha que a gente coloca dentro da mamadeira e coloca aquela sondinha grudadinha no peito. E aí, quando ele vai sugando no peito, vai vindo um leite extra ali que está vindo da mamadeirinha para ele sugar ali no peito. Só colocar na internet relactação, vai aparecer a forma de fazer e tudo mais. Então, 16 dias tem muita forma ainda de voltar e ficar só no peito. Tem bebê que vai complementar na mamadeira até 3 meses e depois vai ficar só no peito. Então, também não é achar que tem uma regra. Desmistificando para ela. E tudo bem também, Camila, se ele ficar no seu peito e na mamadeira junto, né? Então, assim, não pesar isso demais para você, não tornar isso uma coisa tão sofrida. Se for do seu leite, melhor ainda, né? Se estiver tirando do seu leite, dando do seu leite, é sempre melhor, porque é aquele leite próprio que foi feito para o seu próprio bebê. Que a gente já ensinou hoje como você pode ordenhar de forma natural. Exatamente. Tá amamentando. Acho que tem mais uma. Agora é um momento que tem um monte Bora. aqui. Outra Camila. É outra Camila, não é a mesma não, é a Lopes agora. Boa tarde, meu bebê tem 1 mês e mama bastante. Gostaria de saber se é aconselhável acordá-lo durante a madrugada para amamentar. Então vamos lá, né? Mamar. Isso também é um pouco... Olha, só Camilas, né? Hoje. Só a Camila. Deixa eu ver aqui. Isso é um pouco contraditório, né? Se a gente vai para um bebê para casa gordinho, que está ganhando peso bem, né? O que é ganhar peso bem? Eles ganharem no mínimo aí 20 gramas por dia, né? Então, é um bebê que está fazendo de 3 a 4 horas seguidas à noite, às vezes até 5 horas, não precisa acordar esse bebê. Ele está ganhando peso. Dia que meu filho mais velho dormiu 5 horas, falei, pronto, morreu. Sonho. Morreu, deixa eu ver o que está Não, e acontecendo. outra, Folha na barriguinha, a ver se tá alegria respirando, dessa mamãe poder narizinho. dormir Morre- Mas a gente não Exatamente, dorme, pastor, porque ela o seio repõe, enche. ela repõe, E a gente está né? com medo, não, eu não eu consegui entendi, dormir. mas é assim, era tentar dormir, porque daí até É vai normal. relaxar um É pouquinho isso, mais, vai pra tá produzir mais tranquilo. leite. E assim, o sono também engorda, né? Então, um Isso. bebê que dorme também deixa de gastar energia, ele também está ganhando peso. Então, Verdade. se é um bebê... É só a gente pensar na natureza, né, gente? Assim, alguma gatinha, mãe, vai lá e fica estapeando o bebê para ele vir mamar? Não. Ele vai e procura para mamar. Então, a hora que esse bebê precisar, se é um bebê que nasceu a termo, no tempo certo, está ganhando peso bem, não vai precisar acordar à noite, né? Sim. Então, é óbvio que o bebezinho prematuro, o bebê que não está ganhando peso adequadamente, a gente tem que tomar um cuidado diferenciado. Mas se não, não precisa. Tem mais duas aqui, vamos lá. É a Jaci, boa tarde. Boa tarde, Jaci. Estou com 9 dias de um recém-nascido e realmente é muito desafiador amamentar, pois o cansaço é muito grande, mas no fim dá tudo certo, pois É isso Deus aí. está ao nosso lado, nos dando forças. Olha aí, mas Isso tem aí. mais uma que está nessa direção também, vê lá, Abinal. Vamos lá, Isilda, direto de Angola. Abraço, Olha, pessoal. outro lado do Viu? Pacífico, do Atlântico. Legal, né? Boa tarde. Tem um bebê que completa 3 semanas e o irmão dela está com 1 ano e 10 meses. Eu pensei que teria dificuldades, mas está ser um mimo. Poder Não, um né, mimo cuidar, só. está ser um É. mimo, poder cuidar do Sotaque português aí, ó. É verdade, Português de né? Portugal. Está ser um mimo. Para ser E um tem mimo. sido uma bênção estar com a companhia aqui da Novo Tempo, né? Que Papai do Céu abençoe vocês e que esses programas continuem transformando vidas. Amém. Obrigado, Isilda. Legal, Isilda. Beijo no coração. Tá do pessoal da recente Angola para aí. ela. Ó, vamos né? dar força para a Jaci, né? Eu acho que a Jaci precisa entender que essa fase vai passar, né? Que é o que a gente estava falando, Os 15 primeiros dias, o primeiro mês, eu acho que os 2 primeiros meses são meses de muita dedicação para algo que a gente nunca fez na vida. A gente nunca se dedicou tanto para alguém que não dá nada em troca, né? E aí depois esse vínculo vai se construindo e vai vindo muita coisa em troca. Então é pensar que esses 2 meses vão passar, mas que a gente está construindo algo muito importante nesse caminho aí. E contar com a rede de apoio de não só dormir à noite. Poder dormir de dia também, tirar uma sonequinha de dia, que é o que vai restabelecendo a gente para dar conta desses 2 primeiros meses que não são fáceis, mas são cheios de encantamentos, eu acho. Eu acho que Deus já traz aquele bebezinho tão fofo e lindo pra gente amar e querer cuidar, né? Porque se eles não fossem daquele jeito, Exatamente. a gente ia sair correndo e fugindo Exatamente. deles, né? Então é muito encantamento nessa fase pra gente permanecer, né? Legal, Tati. Muito obrigado pela Imagina, vinda. foi um Manda prazer. um abraço pro esposinho. Mando. E também para os filhos, que já estão tudo grandes. 4. Então, 4 que ela tem. Então ela tem. Meninos 3 e uma menina no final. É. Uau, que legal. Mas Deus abençoe muito vocês. Obrado Amém. pela vinda Obrigada, aqui, tanto pastor. sua quanto da Gisele também, que veio Muito aí obrigada. nos dar dicas, viu,
Muito legal, Gisele. Gente, olha que assunto lindo. Daí eu fiquei buscando na Bíblia aqui e falei assim, Senhor, tem algo aí pra gente hoje, esse assunto para confortar algumas mamães, mas é também dessa temática de hoje. Será que Deus está interessado em suprir de verdade todas as nossas necessidades? Lógico. Ele é o Pai do céu que promove a vida, que dá a vida, que aliás vibra quando a nossa vida está dando certo. E tem umas promessas no último capítulo de Isaías, Isaías capítulo 66, o verso 13, é a felicidade eterna que nós vamos ter em Sião. Mas aí vem dessa porção que vai do verso 10 até o verso 24, o verso 13 que eu quero ler para você. Tal como a mãe consola o filho, assim eu consolarei em Israel. Vocês serão consolados. Gente, tem tantas coisas que são muito maiores do que só a necessidade de leite, né? Isso é no começo da nossa vida e parece que tudo que a gente precisa está realmente nesse leitinho que o céu mandou para deixar a vida da gente. Só que Deus está mandando junto com isso aceitação, segurança, esse jeito de grudar o coração das mães aos seus filhos, de dar paz, calma, tranquilidade. Tem um outro verso em Salmo 131 que Davi fala assim, assim como a minha alma para contigo, ó Deus, é como aquele jeitinho que após a amamentação a criança descansa se aquietando no colo da sua mãe, assim a minha alma para contigo, ó Deus. O que é isso, gente? Deus sempre sabe como nos aconchegar perto dele. Sabe, esse conforto, consolo, paz que a gente tem no colo da mãe, Deus está dizendo, olha o que ele foi comparar. Não tinha coisa mais sagrada para ele lembrar a gente do jeito que ele quer dar segurança, paz e consolação, seja qualquer necessidade que você está passando. Porque assim como a mãe vai ficando expert de saber qual é a hora do choro, o que cada criança sente, se está com fome, se está suja, tudo isso aí que a mãe vai percebendo na criança, Deus percebe em todas as áreas da nossa vida e Ele pode nos consolar, tá bom? Que você creia certamente que Deus está aí e Ele prometeu consolar e confortar a gente em todas as horas da nossa vida. Deus abençoe você, até amanhã. Se Deus quiser. Amanhã estamos juntos por aqui em mais um Entre Família, mas antes agradecendo aos Anjos da Esperança por mais um programa como esse, um programa informativo, programa ajudando a esclarecer dúvidas aí na cabeça de muitas mamães, papais de primeira viagem ou aqueles que já estão há mais tempo também, né? É sempre bom a gente saber a mais. E tudo isso tem o apoio dos nossos doadores, Anjos da Esperança. Obrigado. Beijo no coração de todos. Amanhã a gente está por aí. Amanhã você está por aqui também, pai? Tô, né? Essa semana eu tô aí. Então amanhã tá bom, vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Toque. Como é que isso afeta a família? Uau, e afeta, viu? Você é meio perfeccionista com as coisas em casa? Nem tanto. Você pastor Deveria tudo ser no até um mesmo pouco. lugar? Gente, Valeu. Vida e Saúde logo após. Tchau, tchau.